Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Orochimaru, com sistema do cientista louco. Capítulo 241. Por que todos os ninjas de Komo foram encarregados de emboscar Orochimaru no vale dessa vez? Isso ocorreu porque as outras duas aldeias já haviam cooperado em uma operação anterior, e Komo só recentemente chegou a um acordo para se alinhar a elas. Para demonstrar sua sinceridade nessa aliança, foi decidido que Komo cuidaria da tentativa de assassinato. Como esta era uma missão para eliminar um alvo específico, uma pesquisa completa sobre as habilidades de Orochimaru era essencial para minimizar as perdas. Naturalmente, Konoha não revelaria nenhuma informação sobre Orochimaru. Afinal, ter tantas forças mirando em um único indivíduo seria uma humilhação para Konoha se eles fossem forçados a fornecer informações. Pareceria que Konoha estava capitulando às demandas dos outros, o que minaria sua posição. Além disso, permitir que as informações pessoais de Orochimaru caiam nas mãos do inimigo pode levar a complicações maiores. Assim como teve que confiar inteiramente em sua própria análise do campo de batalha para coletar informações. Habilidades de percepção, ninjutsu baseado em cobras, deus voador do trovão e outras técnicas. Esses eram os fragmentos de informação que eles haviam reunido sobre Orochimaru. Mesmo que estivessem preparados, a emboscada deles ainda falhou. Orochimaru não só evitou o ataque deles como virou a situação completamente, pegando os desprevenidos. Foi uma reviravolta inesperada. Esse homem não só conseguia usar a liberação magnética, como também conseguia invocar uma multidão de Kunai do deus voador do trovão de outra dimensão. O que era para ser uma morte garantida se transformou em um massacre para Komo. Orochimaru matou muitos deles antes que pudessem derrotá-lo. Isso era algo que eles não previram. À medida que as baixas entre seus subordinados aumentavam, impaciente e temperamental como sempre, finalmente decidiu agir pessoalmente. Ele saltou para o vale, cronometrando seu ataque perfeitamente enquanto Orochimaru estava no meio de uma conjuração de jutsu. Ainda era jovem, tinha apenas 20 e poucos anos, mas anos de prática da armadura de chakra relâmpago o deixaram com um temperamento explosivo. A armadura de chakra relâmpago envolvia o usuário em um manto de chakra infundido com relâmpagos, aumentando drasticamente a velocidade, força e defesa. Os relâmpagos também amplificavam a velocidade de condução nervosa, tornando os tempos de reação quase instantâneos. Quanto mais forte for o chakra de liberação de relâmpago, maior será o aumento na defesa e na mobilidade. Tanto a quanto o terceiro Raikage aperfeiçoaram o uso dessa técnica, combinando-a com suas incríveis habilidades físicas para desenvolver um ninjutsu único que incorporava o poder da Vila das Nuvens. Essa combinação de velocidade, força e defesa foi o que fez do Raikage uma força quase imparável no campo de batalha. Isso resolveu? Se isso o atingisse diretamente, Orochimaru deveria estar morto, certo? Não tenho tanta certeza. Os ninjas de Komo recuaram para longe da zona de impacto, com os olhos fixos na cena no vale e expressões pesadas. A intervenção de A deveria ter garantido sucesso. Mas depois de testemunhar os feitos anteriores de Orochimaru, ninguém ousou tirar conclusões definitivas. À medida que a poeira e os destroços começaram a baixar, o campo de batalha foi revelado mais uma vez. O que eles viram deixou todos em silêncio e atônitos. No centro do vale despedaçado ainda estava de pé, seu corpo crepitando com violento chakra de trovão. Ele nem sequer havia se movido de sua postura cortante. Mas em frente a ele estava algo impossível, uma figura esquelética condensada de chakra branco puro. O esqueleto de chakra, meio enterrado na terra rachada, tinha apenas uma parte superior do corpo. No entanto, foi essa mesma estrutura que bloqueou o golpe devastador de A. Embora o torso do esqueleto tenha sido aberto pelo ataque, ele inegavelmente resistiu à força total do golpe do Raikage. O que é aquilo? A expressão do terceiro Raikage escureceu, enquanto Onoki, pairando por perto, estava visivelmente abalado. Susanoo? Como isso é possível? Susanoo era uma habilidade lendária exclusiva do clã Uchiha, um dos poderes mais temidos do Sharingan. Mas agora Orochimaru, alguém de fora da linhagem Uchiha, o havia invocado? A confusão de Onoki aumentou. Ele tinha experimentado pessoalmente o terror do Susanoo de Uchiha Madara em sua juventude. A visão dele o assombrava desde então. Agora, ver Orochimaru exercer um poder similar era incompreensível. Embora a cor deste Susanoo fosse diferente, não havia dúvidas, era coisa real. Como Orochimaru poderia usar Susanoo? Isso tem que ser uma piada. No campo de batalha abaixo, Orochimaru estava parado casualmente em meio à destruição. Seu sorriso fino e inabalável enquanto observava a figura musculosa à sua frente. Haha, parece que alguém importante decidiu se juntar à luta. Com isso, o braço esquelético do Susanoo cresceu de repente, balançando em direção a com uma força tremenda. No entanto, a velocidade de A era incomparável. Ele recuou instantaneamente, evitando o ataque com facilidade. Orochimaru, usando o imenso poder do Susanoo, também deu alguns passos para trás, mantendo uma distância segura. Chega de conversa. Aceite outro golpe meu. O rugido furioso de A ecoou pelo vale. Antes que Orochimaru pudesse fazer outro movimento, sua figura desapareceu num piscar de olhos. Ele era tão rápido que a única evidência de seu movimento era a pegada funda deixada onde ele estivera momentos antes e as rachaduras que se espalhavam para fora. Quando ele reapareceu, ele já estava atrás de Orochimaru. Bum! O impacto do golpe de cotovelo de A sacudiu o vale.
O chão cedeu sob a força da colisão, enviando enormes ondas de choque de chakra ondulando para fora. Pedras e destroços foram arremessados no ar, e os ventos resultantes espalharam a fumaça remanescente. Os ninjas de Kumo que observavam de longe ficaram surpresos. No centro do campo de batalha, A olhou incrédulo para o enorme punho esquelético que havia bloqueado seu golpe. Isso não pode ser. Só o Sharingan? Ele realmente previu meus movimentos e me contra-atacou? Como isso é possível? O sorriso de Orochimaru se alargou. Seu Sharingan escarlate girou ameaçadoramente enquanto ele respondia. Agora é a minha vez. Pegue isso. Antes que ele pudesse reagir, o outro braço esquelético do Susanoo balançou para frente. Estrondo. O soco acertou em cheio, mandando-a voando. Ele bateu nele? O que aconteceu? Os espectadores ficaram horrorizados. Um conhecido por sua velocidade incrível não conseguiu desviar? Como isso pode ser possível? Mas antes que o choque diminuísse, a cena no campo de batalha tomou outro rumo surpreendente. O Susanoo de Orochimaru começou a se transformar. Em 2 segundos, a estrutura esquelética foi reparada. Músculos e tendões cresceram, seguidos por armaduras e armas. Embora ainda não tivesse pernas, agora estava muito mais completo, e muito mais perigoso. A transformação levou menos de 2 segundos, mas essa não foi a parte mais alarmante. O que chamou a atenção de todos foi a enorme arma de chakra que agora estava no ombro do Susanoo, um lançador de foguetes. Com a arma já apontada para o local onde havia sido jogado, Orochimaru sorriu sombriamente. Adeus. Sem hesitar, ele puxou o gatilho. Um foguete formado inteiramente de chakra branco foi disparado para frente, carregando uma imensa pressão destrutiva. A tinha acabado de pousar e ainda estava se recuperando do golpe anterior. Esquivar era impossível. Sua única opção era confiar em sua armadura de chakra relâmpago para a defesa. Mas antes que o foguete pudesse atingir o alvo, outra figura surgiu à frente, com chakra de relâmpago irradiando de seu corpo. A forma poderosa de outro ninja como apareceu na frente de A interceptando o ataque. Bum! Uma explosão ensurdecedora ecoou por todo o vale. Capítulo 242. A sempre foi conhecido por seu temperamento ruim, e mesmo depois de ver o Susanoo de Orochimaru, a ideia de recuar nunca lhe passou pela cabeça. Aos seus olhos, com sua velocidade e força, nem mesmo Susanoo deveria representar um desafio. Quanto ao deus voador do trovão de Orochimaru, uma vez que ele entendeu como a técnica funcionava, ele estava confiante de que poderia contra-atacar. Entretanto, o que A não poderia ter previsto era a habilidade Mangekyou de Orochimaru, confinamento espacial, originalmente exigindo 1 minuto inteiro para ser ativada. O tempo de preparação da técnica foi reduzido para apenas 20 segundos graças à incorporação dos genes de Uchiha Fugaku e Uchiha Obito por Orochimaru. Além disso, o alcance do confinamento foi expandido de meros 5 metros para impressionantes 15 metros. Assim que Orochimaru percebeu-a entrando na batalha, ele imediatamente começou a se preparar para usar essa técnica ocular. Ele sabia que, embora o deus voador do trovão fosse incrivelmente rápido, não seria suficiente para superar a armadura de liberação de relâmpagos de A. Afinal, a armadura relâmpago já havia resistido a ataques devastadores como o Rasen Shuriken, e nem mesmo o golpe penetrante do Chidori conseguiu penetrá-la. Confiar somente no deus do trovão voador não funcionaria. Romper uma defesa tão formidável exigia algo muito mais forte, algo que somente seu poder ocular poderia fornecer. É por isso que Orochimaru ativou sua técnica de confinamento espacial. No momento em que A lançou seu golpe poderoso, Orochimaru usou o espaço confinado para contra-atacar e acertar um soco direto. Após 10 segundos de preparação, a técnica reduziu a velocidade do A em pelo menos 50%. E com essa abertura, errar o alvo não era mais uma opção. Quando o golpe acertou, Orochimaru continuou com uma explosão de foguete, garantindo que seu ataque atingisse com precisão devastadora. O confronto entre Orochimaru e A há poucos momentos foi nada menos que uma batalha de nível Kage. Foi uma demonstração de poder destrutivo avassalador e velocidade inimaginável. Ninjas comuns não teriam esperança de intervir em tal luta. Como a emboscada inicial havia falhado, os ninjas de Como não podiam fazer nada além de assistir ao desenrolar da batalha. Mas se a performance de A pudesse ser considerada de nível Kage, então a performance de Orochimaru já havia superado isso. Ele estava inegavelmente lutando no nível Super Kage. Do início ao fim, ele manteve controle total do campo de batalha. A enorme explosão que se seguiu ao ataque com foguetes sacudiu a terra, deixando o campo de batalha completamente devastado. Dezenas de metros ao redor do local do impacto foram reduzidos a escombros. Dentro das ruínas, 2 figuras estavam em meio aos escombros, uma maior, uma menor, ambas envoltas no brilho crepitante da armadura de chakra de liberação de relâmpagos. O terceiro Raikage estava na frente, com uma expressão séria, enquanto A estava atrás dele, com a respiração ofegante. Embora incrivelmente forte, estava claro que ainda era inexperiente e não estava no seu auge. Orochimaru estreitou os olhos, absorvendo a cena. A defesa daquela armadura de relâmpago é ridiculamente forte. Não pode nem ser perfurada por isso? Enquanto isso, os olhos do terceiro Raikage se fixaram em Orochimaru, sua voz carregada de tensão. Tsuchikage. Suna Ninja. Vocês realmente vão ficar aí parados assistindo? As palavras do terceiro Raikage tinham peso. Enquanto ele desprezava a ideia de se unir contra um único oponente, estava claro que as habilidades de Orochimaru estavam muito além do que ele havia antecipado. Esta não era uma batalha que poderia ser vencida sem entusiasmo.
E além disso, a aliança deles com as outras vilas não foi construída com base na confiança. E se os outros 2 Kaji recuassem e deixassem o Raikage lutar até a morte, apenas para colher as recompensas depois? Não querendo correr esse risco, ele decidiu arrastar os outros para a briga. Ao ouvir o chamado do terceiro Raikage, Orochimaru sorriu friamente, dispensando seu Susanoo. Bem, então todos vocês podem vir até mim juntos. Não tenho tempo a perder. Garoto, admito que sua força é impressionante, rosnou o terceiro Raikage, mas arrogância não te levará a lugar nenhum. Arrogância? Orochimaru sorriu ironicamente. Você enviou tantas pessoas para me emboscar, e agora está me dando sermão? 3 grandes vilas ninja se unindo para derrubar apenas um homem? Verdadeiramente louvável. Não tivemos escolha a não ser fazer isso, Onoki disse calmamente enquanto flutuava para mais perto. Se você quer alguém para culpar, culpe sua própria vila por não ter te protegido. Sua morte era inevitável. Os olhos de Orochimaru brilharam de diversão com as palavras do Tsuchikage. De fato, Orochimaru era um prodígio. Cada vila adoraria reivindicar tal talento para si. Mas quando um gênio como ele surgiu na vila de outra pessoa, a única solução era a destruição. Se eles não podiam tê-lo, ninguém poderia. Que recepção calorosa, Orochimaru zombou. Seu olhar percorreu os 4 indivíduos que agora o cercavam em uma formação triangular. Então, o terceiro Tsuchikage? O terceiro Raikage? E, aquele ali é Rasa da Vila da Areia. Ao ouvir seu nome, o jovem Rasa que acabará de chegar, congelou em choque. Com apenas 19 anos, Rasa ainda não era o Kazekage. Ele era apenas um jovem ninja ambicioso com força modesta de nível Kage. Em termos de poder, ele não se compara a Orochimaru. Até mesmo suas habilidades de liberação magnética não estavam no mesmo nível. E quando se tratava de reputação, ele nem estava no mesmo nível. Então, ouvir alguém como Orochimaru chamar seu nome o deixou completamente atordoado. Você me conhece? Rasa perguntou, claramente surpreso. Os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso. Eu ouvi seu nome 1 ou 2 vezes. Estou honrado. Honrado, não é? O tom de Orochimaru se tornou zombeteiro. Bem, suponho que eu também deveria me sentir honrado. Pensar que seriam necessárias as forças combinadas das 3 grandes vilas ninjas para lidar comigo. Realmente lisonjeiro. Cercado por tantas figuras poderosas, Orochimaru não pôde deixar de zombar da situação. Tal tratamento era raro, geralmente reservado para lendas como Uchiha Madara durante a Quarta Guerra Ninja. As palavras de Orochimaru fizeram Onoki e o terceiro Raikage ficarem vermelhos de vergonha. Eles eram veteranos experientes, há muito estabelecidos como Kage. No entanto, aqui estavam eles, forçados a se unir contra Orochimaru. Mas dada a demonstração anterior de força de Orochimaru, não havia outra escolha. Assim que Onoki abriu a boca para falar, Orochimaru o interrompeu. Você realmente acha que só porque uniram forças, você pode me matar? O quê? A expressão de Onoki endureceu. Você acha que pode sobreviver contra todos nós? Mesmo com sua técnica de teletransporte? Forças unidas? Orochimaru interrompeu, seu tom pingando desdém. Você realmente acredita que sua suposta aliança vai se manter? Deixe-me lembrá-lo. Quando se trata de números, eu sempre tive vantagem. No momento em que ele terminou de falar, um som agudo de estalo ecoou atrás dele. As costas de Orochimaru se abriram, e momentos depois, 5 clones idênticos surgiram. O que? Antes que Onoki e o terceiro Raikage pudessem processar o que estava acontecendo, os 5 clones de Orochimaru já haviam se espalhado, posicionando-se para enfrentar cada um dos Kage individualmente. O chakra branco brilhou quando os clones invocaram o Susanoo. Ossos, meridianos, armaduras e até pernas se materializaram, formando 5 guerreiros Susanoo totalmente blindados. Cada Susanoo carregava um lançador de foguetes, e suas formas imponentes irradiavam um poder avassalador. Nesse cenário, disse Orochimaru com um sorriso, parece que tenho vantagem numérica. Clones de liberação de madeira? Onoki arfou. Ele sabe usar liberação de madeira também? Capítulo 243. Clones de liberação de madeira, uma técnica superior quando comparada aos clones de sombra comuns. Esses clones não eram apenas muito mais duráveis e estáveis, mas também eram mais difíceis de ver através deles. Como a liberação de madeira carregava uma quantidade imensa de força vital, esses clones podiam usar técnicas de limitação de linhagem que os clones das sombras comuns não conseguiam. Por exemplo, o Sharingan. Ou, como era o caso agora, Susanoo. Para um lutador de nível Kage, a quarta forma do Susanoo não era necessariamente imbatível. Na história original, Onoki, com a ajuda dos outros 4 Kage, foi capaz de destruir 25 clones do Susanoo empunhados por Uchiha Madara. Mesmo antes, Onoki conseguiu se manter firme contra 5 Susanoo sozinho. Mas a principal diferença aqui era a pessoa que usava essas técnicas de linhagem, Orochimaru, um dos 3 Sannin lendários. Um ninja sem vínculos com os clãs Senju ou Uchiha. Como alguém como Orochimaru poderia usar o Sharingan e a liberação de madeira ao mesmo tempo? Sem mencionar seu uso anterior de liberação magnética. O que ele era? Como ele era capaz de dominar tantos limites de linhagem? Isso é ruim. A expressão de Onoki mudou, e ele rapidamente voou para longe do perigo. Estrondo. Um dos Susanoo de Orochimaru pisou no chão, quebrando pedras e sacudindo a terra. Embora a quarta forma do Susanoo não fosse excepcionalmente grande e carregasse apenas uma arma, sua força de combate estava inegavelmente no nível dos Kage. Mas o Susanoo de Orochimaru, equipado com lançadores de foguetes de longo alcance,
Movia-se muito lentamente para representar uma ameaça significativa em combate corpo a corpo. Para Shinobi como Ai e o terceiro Raikage, cuja velocidade era sua maior força, ou Onoki com sua habilidade de voar, evitar os ataques do Susanoo era relativamente fácil. Ainda assim, era importante lembrar, Orochimaru não estava em pé de igualdade. Ele estava cercado e em menor número no campo de batalha. Mesmo assim, ele se manteve firme. A batalha entre os 5 Susanoo de Orochimaru e os 4 Kage havia começado. O Raikage é rápido e suas defesas são fortes, mas derrubar um Susanoo ou me atacar diretamente não vai acontecer tão cedo, Orochimaru murmurou para si mesmo, seu Sharingan vermelho brilhando enquanto observava a luta. Quanto a Rasa, Orochimaru notou quão limitadas eram as capacidades do jovem ninja fora de um deserto. Suas técnicas de pó de ouro eram muito menos efetivas aqui, tornando-o mais fraco entre os 4. Ele pode ser decente na defesa, mas atacar Orochimaru diretamente? Fora de questão. O único que representava uma ameaça real era Onoki. A liberação de poeira do Tsuchikage ostentava um poder devastador, mas sua defesa deixava muito a desejar. Acabe com Onoki primeiro, Orochimaru decidiu instantaneamente. Ao contrário de Madara, ele não tinha interesse em brincar com seus oponentes. Zumbido. Liberação de pó. Desprendimento do mundo primitivo. Onoki habilmente desviou dos golpes de um Susanoo e voou atrás dele, liberando um enorme cubo de energia que engoliu o constructo. Liberação de pó, uma técnica que combinava as naturezas de chakra do vento, da terra e do fogo, tinha as propriedades duais de destruição e desintegração. Ela ultrapassava os limites comuns da linhagem sanguínea, permitindo que seu portador quebrasse objetos em átomos. O cubo irradiou uma energia ofuscante antes de desintegrar completamente o Susanoo, sem deixar vestígios. Quando o primeiro Susanoo foi destruído, Onoki soltou um pequeno suspiro de alívio. Ele se preparou para mirar no próximo, mas de repente ficou tenso, seus instintos gritando perigo. Ele se virou abruptamente. Orochimaru, agora equipado com asas de areia de ferro negras, apareceu silenciosamente ao lado dele. Como? Como ele chegou aqui? As pupilas de Onoki encolheram, mas ele não teve tempo para pensar. Ele recuou rapidamente, desviando por pouco de uma kunai mirada em seu lado. A kunai arranhou seu manto, cortando o tecido, mas errando o alvo. Seus reflexos não são ruins, Orochimaru comentou com desprezo sem perder tempo e levantando a mão. Incontáveis pequenas partículas de areia de ferro foram disparadas como uma saraivada de balas. Liberação magnética, chuva de areia de ferro. Liberação de terra, muro de argila. Tchau, tchau, tchau. A saraivada de areia atingiu a parede de terra que Onoki havia invocado no ar, criando som de tiros rápidos. O que há com esse cara? Onoki pensou sombriamente, sua expressão mudando quando ele notou o próximo movimento de Orochimaru. Antes que ele pudesse reagir, Orochimaru apareceu na sua frente novamente, segurando uma kunai marcada para o deus voador do trovão. Estrondo. Com um chute rápido, Orochimaru atingiu o braço de Onoki, fazendo-o voar para trás vários metros. Onoki mal conseguiu se estabilizar no ar, seu braço latejava devido ao impacto. Ninjutsu de espaço-tempo? Você pode invocar a kunai diretamente para minha posição? Onoki perguntou com a voz tremendo levemente. Como esperado de você, Onoki, Orochimaru disse com um sorriso. Você pega rápido. Antes que Onoki pudesse responder, Orochimaru investiu contra ele novamente com a kunai na mão. Zumbido. Dessa vez, Onoki reagiu mais rápido, ativando seu liberação de poeira mais uma vez. Um cubo brilhante de energia envolveu Orochimaru. Seu pirralho. Não me subestime. Onoki gritou, despejando seu chakra na técnica. Ele se preparou para desintegrar Orochimaru ali mesmo, mas o que aconteceu depois o surpreendeu. Orochimaru não usou o deus voador do trovão para escapar. Em vez disso, ele casualmente saiu do cubo de energia abrindo uma brecha em sua parede. O quê? O rosto de Onoki congelou em choque. Pela primeira vez na vida, alguém escapou de sua liberação de poeira interrompendo diretamente a estrutura energética. Pego de surpresa e incapaz de se esquivar, Onoki cerrou os dentes enquanto Orochimaru diminuía a distância. Siu! A kunai perfurou o ombro esquerdo de Onoki, arrancando um respingo de sangue. Onoki grunhiu de dor, voando para trás numa tentativa de colocar distância entre eles, mas Orochimaru o perseguiu implacavelmente, recusando-se a deixá-lo escapar. Droga! Onoki sibilou suportando a dor enquanto estendia a mão para agarrar o pulso de Orochimaru. Mas Orochimaru antecipou isso soltando a kunai e recuando com um bater de suas asas de ferro-areia. Raikage, Rasa, esse cara não pode ser morto. Precisamos recuar. Onoki gritou, tomando uma decisão rápida. Sem esperar pela resposta, ele arrancou a kunai do ombro, jogou-a no chão e voou de volta para seu acampamento. O poder que Orochimaru demonstrou excedia em muitos limites de um shinobi típico, e Onoki não tinha intenção de arriscar sua vida ainda mais. Lutar por mais tempo não valia a pena. Enquanto Onoki recuava, Orochimaru pensou em persegui-lo, mas rapidamente percebeu que a velocidade de voo do Tsuchikage superava em muito a sua. A distância entre eles também colocou Onoki fora do alcance do teletransporte do deus voador do trovão. Tudo bem, Orochimaru murmurou, seu olhar se voltando para o chão. Eu vou lidar com o Raikage. Sem hesitar, Orochimaru voou em direção ao terceiro Raikage, que tinha acabado de esmagar um dos Susanoo e estava examinando o campo de batalha. O Raikage percebeu a aproximação de Orochimaru tarde demais. Em um instante, o Sharingan vermelho de Orochimaru brilhou, e sua kunai mergulhou nas costas do Raikage. Perfurado. Impossível. Pai.
Sussurrou sua voz tremendo enquanto observava a cena se desenrolar. Capítulo 244. Ao ver a kunai de Orochimaru cravada nas costas de seu pai, soltou um rugido furioso. Seu pai, o terceiro Raikage, era conhecido como o escudo mais forte e a lança mais forte. Um homem que já havia lutado de frente contra o Oito Caudas e resistido a inúmeros ataques devastadores, incluindo os ataques de canhão Susanoo ou de Orochimaru. Como alguém como ele poderia ser esfaqueado por uma kunai? Isso poderia ser possível? Mas não teve tempo para pensar nisso. Enquanto o ataque do Susanoo se aproximava atrás dele, ele correu para o lado do pai. Maldito pirralho! O terceiro Raikage rugiu de fúria, girando para agarrar Orochimaru. Mas Orochimaru, sempre preparado, abandonou a kunai alojada nas costas do Raikage e recuou rapidamente. Suas asas de ferro e areia negra o levando para fora de alcance. A tentativa do terceiro Raikage de contra-atacar falhou. Dor irradiava do ferimento em suas costas, forçando o chakra de sua armadura de liberação de relâmpagos a se dissipar, expondo seu corpo agora vulnerável. Apressadamente deu um passo à frente para apoiar seu pai. Mas naquele breve momento Orochimaru reapareceu, usando a kunai ainda embutida no terceiro Raikage como marcador para a técnica do deus voador do trovão. Um clarão de luz brilhou no Sharingan vermelho de Orochimaru quando a espada Kusanagi apareceu em sua mão, sua lâmina mirando diretamente no coração de O terceiro Raikage, agora capaz de ver claramente o ângulo do ataque de Orochimaru, percebeu tarde demais como a kunai havia penetrado sua armadura. Saiam do caminho, rugiu o terceiro Raikage. Mas distraído pelo ferimento do pai, foi lento demais para se esquivar. PFFT. O som do aço perfurando a carne ecoou pelo campo de batalha enquanto o sangue espirrava no ar. Entretanto, o corpo que a espada Kusanagi perfurou não era o de mas sim o do terceiro Raikage. Pai! A voz já tremeu de fúria e descrença. A lâmina de Orochimaru havia penetrado fundo no peito de seu pai. O terceiro Raikage havia se jogado no caminho para proteger seu filho. Orochimaru, seu bastardo! Eu vou te matar! Aberrou sua voz cheia de raiva. A imagem de seu pai sendo esfaqueado na sua frente acendeu uma tempestade de emoções violentas. Ele não queria nada mais do que despedaçar Orochimaru, mas Orochimaru não estava disposto a lhe dar essa chance. Com a espada Kusanagi ainda pingando sangue, ele rapidamente recuou, desaparecendo com um flash da técnica do deus voador do trovão. Vocês todos têm velocidade. Eu também, Orochimaru murmurou para si mesmo com um sorriso frio. Enquanto isso, do outro lado do campo de batalha, Rasa, usando seu pó de ouro para bloquear um ataque de um dos Susanoo, avaliou rapidamente a situação. Ao perceber o estado terrível do terceiro Raikage, sua expressão endureceu. Raikage, recue. Não há sentido em continuar essa luta, ele gritou. Sem esperar por uma resposta, Rasa se virou e fugiu do campo de batalha. Com o Noki já ido e o terceiro Raikage gravemente ferido, ficar mais tempo significaria morte certa. Bastardo, bastardo. A voz já falhou enquanto sua raiva o consumia. Vá embora, agora, ordenou o terceiro Raikage, rangendo os dentes de dor. Hesitou por apenas um momento antes de obedecer. Por mais que ele quisesse matar Orochimaru, a vida de seu pai vinha em primeiro lugar. Ele colocou o terceiro Raikage nas costas e correu, recuando mais rápido que suas pernas permitiam. Já estão correndo? Orochimaru murmurou, estreitando os olhos enquanto os observava fugir. Ele debateu persegui-los, mas rapidamente percebeu as limitações de fazer isso sozinho. Tanto o Raikage quanto o Rasa possuíam defesas formidáveis, e matá-los imediatamente exigiria muito mais tempo e esforço do que ele tinha atualmente. Ainda assim, um golpe de despedida parecia apropriado. Embora eu não possa matá-los, posso dar-lhes algo para se lembrarem de mim. Os lábios de Orochimaru se curvaram em um leve sorriso. Ao seu comando, as 4 construções restantes do Susanoo, cada uma delas bastante danificada, mas ainda funcional, levantaram-se do chão. Cada um pegou o lançador de foguetes das costas e mirou nas figuras de Rasa e a que recuavam. 4 foguetes movidos a chakra foram lançados simultaneamente, avançando em direção aos seus alvos. Bum, bum, bum. As explosões resultantes abalaram o campo de batalha, e sua força devastadora abalou a terra. Capitão Rasa, Senhor Raikage. Os guardas sobreviventes de ambos os lados gritaram em alarme, correndo para proteger seus líderes dos tremores secundários. Orochimaru sorriu levemente, dispensando seus clones de liberação de madeira e o Susanoo. Mas antes que ele pudesse falar, um estrondo repentino e retumbante ecoou pelo vale. Estrondo. O olhar de Orochimaru se voltou rapidamente para a fonte do barulho. A entrada do vale, anteriormente bloqueada por escombros, foi destruída por um único soco. Parada na abertura estava uma mulher de camisa branca e casaco roxo, ofegante. Orochimaru, você está bem? Tsunade? Orochimaru levantou uma sobrancelha. Com a chegada inesperada de Tsunade, as forças restantes das 3 grandes vilas ninjas foram rapidamente evacuadas. A emboscada acabou. Era difícil de acreditar, mas as 3 grandes vilas ninjas uniram forças para matar Orochimaru e ainda assim foram repelidas. Mesmo com uma formação que incluía especialistas de nível sombra de cada vila, eles não conseguiram derrotá-lo. Esta missão, projetada para eliminar um homem, tinha sido nada menos que sem precedentes em sua escala. No entanto, mesmo com tais forças de elite, a emboscada terminou em completo fracasso. Ninguém poderia prever o domínio de Orochimaru sobre técnicas como o Deus Voador do Trovão, o Mangekyo Sharingan e a liberação de madeira.
Ninguém esperava que ele conseguisse romper a liberação de poeira ou atravessar as defesas quase impenetráveis do Raikage. Foi o tipo de batalha que seria comentada por anos. A noite caiu sobre a terra do gelo. No pico de uma montanha, sob o luar brilhante, uma casa de madeira erguia-se silenciosamente. No telhado da casa, Orochimaru e Tsunade estavam sentados lado a lado. Orochimaru se encostou no canto do telhado, seu olhar fixo nas estrelas acima com uma expressão calma. Tsunade descansou a cabeça no ombro dele, seu comportamento era suave, quase delicado. O que você está fazendo aqui? Eu não disse para você ficar na vila? Orochimaru perguntou com um toque de aborrecimento na voz. Em seus planos, era mais seguro para Tsunade permanecer em Konoha, longe do perigo. E deixar você encarar isso sozinha? Tsunade retrucou, seu tom cheio de frustração. Por que você não me contou o que estava planejando? E se algo tivesse acontecido com você? Você já pensou sobre isso? Você já pensou em mim? O que poderia acontecer comigo? Orochimaru respondeu casualmente, deitando-se com as mãos atrás da cabeça. Mesmo que eu não pudesse derrotá-los, escapar não seria um problema, ele acrescentou confiante. Com sua habilidade de voar e a técnica do deus voador do trovão, Orochimaru era praticamente intocável. Pouquíssimos ninjas no mundo conseguiam acompanhá-lo. Tsunade franziu a testa. Quem sabe o que se passa nessa sua cabeça? Orochimaru suspirou, ignorando o assunto. O terceiro Hokage sabe que você está aqui? Esqueça ele, Tsunade resmungou. Se ele não tivesse escondido os detalhes da missão de mim, eu não teria chegado aqui tão tarde. Ela cerrou os punhos em frustração, lembrando-se de como fora forçada a rastrear Orochimaru pela terra do gelo. Se não fosse pelo barulho da batalha, ela ainda poderia estar procurando por ele. Entendo, Orochimaru disse com uma pequena risada. Nesse caso, acho que ele tomou a decisão certa. Tsunade pescou momentaneamente atordoada. Então seu rosto escureceu de raiva. Tomou a decisão certa? Orochimaru, seu bastardo, você está dizendo que não me queria aqui? Você tem medo que eu te segure? Eu sou muito forte, sabia? Forte? Orochimaru sorriu. Não ria de mim. Tsunade rosnou, levantando o punho em advertência. Capítulo 245. Ao ver Tsunade levantando o punho, Orochimaru nem se deu ao trabalho de reconhecer sua ameaça. Tsunade era realmente forte, mas sua força residia principalmente em suas habilidades médicas. Quando se tratava de combate, ela não estava no nível necessário para lidar com pessoas como Raikage, Onoki ou mesmo Rasa. Força bruta sozinha não era o suficiente para lidar com tais oponentes. Ei, você realmente não está machucado? Tsunade perguntou com um tom cético. Não, Orochimaru respondeu categoricamente. Eu não acredito em você. Deixe-me verificar. Verificar? O que há para verificar? Não ganho nada mentindo para você. Verdade. Tsunade assentiu pensativamente, então inesperadamente deitou-se contra o peito de Orochimaru. A propósito, quais são seus planos agora? Você vai voltar para Konoha? O que você acha? Orochimaru perguntou retoricamente. Você não vai voltar? Então eu também não vou voltar. Independentemente do resultado desta batalha, a decisão do terceiro Hokage de jogar Orochimaru nas mandíbulas de 3 grandes vilas cortou irreparavelmente o vínculo entre eles como mestre e discípulo. Retornar e continuar trabalhando para Konoha? Isso estava fora de questão. Era algo que Orochimaru não conseguia ver acontecendo, não nesta vida. Inicialmente ele esperava que Tsunade permanecesse em Konoha, longe de seus conflitos. Mas agora, não vai voltar? É melhor pensar com cuidado, disse Orochimaru, seu tom anormalmente suave. Eu sou um ninja desonesto agora. Não me importa que tipo de ninja você é. Tsunade retrucou sem hesitação. Eles foram longe demais dessa vez. Se você não vai voltar, então eu também não vou. Ao ouvir isso, Orochimaru não conseguiu evitar estender a mão e bagunçar gentilmente o cabelo de Tsunade. Suas palavras me comovem, de verdade, mas você já pensou no seu irmão mais novo? Ele perguntou. Tsunade congelou sua mente voltando para seu irmão Navaki. Sim, ela estava disposta a desistir de tudo por Orochimaru. Mas seu irmãozinho... Então, Orochimaru continuou sua voz baixa, mas firme, você deve voltar amanhã de manhã. Ele entendeu o peso do amor dela pelo irmão. Por mais que apreciasse sua lealdade, ele não podia permitir que ela abandonasse Navaki e Konoha completamente. Mesmo que o terceiro Hokage não confiasse mais nela para responsabilidades importantes, ficar em Konoha ainda seria melhor para ela do que desertar com ele. Tsunade hesitou por um longo momento antes de finalmente suspirar em resignação. Tudo bem, vou ouvir você, ela murmurou relutantemente. Depois de uma noite de discussão, Tsunade finalmente concordou com o pedido de Orochimaru. Por mais que ela não quisesse deixá-lo, sua responsabilidade para com o irmão superava seus sentimentos pessoais. A propósito, Orochimaru, por que você matou Kato-dan? Tsunade perguntou de repente, quebrando o silêncio. Ela havia juntado a linha do tempo da morte de Dan e o cheiro de sangue no corpo de Orochimaru naquela noite. Ela tinha quase certeza de que Orochimaru o havia matado. Não há motivo. Eu só precisava de um pretexto para cortar laços com a vila, disse Orochimaru com indiferença. E os experimentos? O terceiro Hokage não te contou? Orochimaru perguntou. Não. Então volte e pergunte a ele, Orochimaru respondeu casualmente. O quê? Por que você não me conta? Você quer que eu te diga? Orochimaru sorriu. Tudo bem, mas eu vou ter que ver como você se sai primeiro. Eu sempre fui uma boa menina. Tsunade retrucou indignada.
Tsunade disse Orochimaru com uma risada fraca, essa atitude de garota bonita não combina com você. Seu bastardo, vou te mandar para o inferno. Tsunade rosnou levantando o punho novamente. Os dois brincavam de um lado para o outro, sua dinâmica lembrava mais a de um casal ainda em meio a um amor jovem do que a de alguém que estava junto há anos. Embora estivessem separados por apenas alguns dias, a intensidade dos últimos eventos deixou Tsunade com muitas perguntas. Ela queria saber tudo o que Orochimaru não havia lhe contado. De sua parte, Orochimaru respondeu o que pôde, mas havia algumas coisas que nem ele quis compartilhar. Os dois passaram a maior parte da noite conversando. A notícia da deserção de Orochimaru de Konoha se espalhou como fogo no dia seguinte à saída de Tsunade da vila. Tal evento era impossível de esconder, e o terceiro Hokage não tinha intenção de escondê-lo. Ele declarou oficialmente Orochimaru um ninja desonesto, um traidor da vila. Não se tratava apenas de cortar laços com Orochimaru. Tratava-se de proteger a reputação de Konoha. Ao rotular Orochimaru como traidor, o terceiro Hokage enviou uma mensagem clara para as outras vilas. Orochimaru não representava mais Konoha. A decisão, como sempre, foi tomada para o bem maior da aldeia. Mas muitas pessoas não conseguiam entender por que Orochimaru, um dos shinobi mais brilhantes de Konoha, havia decidido desertar. Suas contribuições, sua reputação, seu status, tudo nele era exemplar. Por que alguém como ele trairia a aldeia? Para o ninja médio, essa era uma pergunta que eles não tinham esperança de responder. Especular sobre isso era perigoso, então a maioria simplesmente fazia vista grossa para o assunto. Não era da conta deles, afinal. Mas para alguns, foi profundamente pessoal. Em Konoha, além de Tsunade e Navaki, outra pessoa foi fortemente afetada pela notícia, Uchiha Mikoto. Não muito tempo atrás, ela compartilhou um momento íntimo com Orochimaru. Agora, ao ouvir que ele tinha ido embora sem nem mesmo se despedir, ela sentiu uma pontada de amargura. Ainda assim, Mikoto rapidamente se lembrou de que a conexão deles tinha sido puramente física. Nunca houve qualquer base emocional entre eles. Fazia sentido que Orochimaru não se importasse o suficiente para informá-la. E além disso, ele havia deixado para ela 3 poções únicas antes de sua partida, um gesto no qual ela escolheu se concentrar em vez de se concentrar em seus sentimentos. Alguns dias depois, sala de conferências do Hokage. Os 4 oficiais de mais alto escalão de Konoha ficaram em silêncio tenso. Hiruzen leu os últimos relatórios de inteligência, seu rosto ficando mais sombrio a cada página. Os outros Omura, Koharu, Tatani e Danzo também permaneceram em silêncio. Danzo, em particular, estava lutando para manter a compostura. Quando a liderança decidiu sacrificar Orochimaru, Danzo não ousou se manifestar contra o plano. Para começar, sacrificar Orochimaru parecia necessário na época. Para outro, Danzo tinha suas próprias conexões com Orochimaru, conexões que ele não queria que fossem expostas. Arriscar a própria posição para defender alguém já marcado para o sacrifício parecia inútil. Mas agora, ele sobreviveu contra todos eles? Como isso é possível? Danzo murmurou, quebrando o silêncio. Não é só sobrevivência, Hiruzen corrigiu, sua voz pesada. De acordo com relatos da Terra do Relâmpago, ele não apenas matou ou incapacitou muitos shinobi, mas também deixou o terceiro Raikage gravemente ferido. Seu status atual é desconhecido. Como? Como isso é possível? Koharu sussurrou incrédulo. Danzo cerrou os punhos. Quanto ele escondeu de nós? Como não poderíamos saber sua verdadeira força? A sala ficou em silêncio novamente enquanto eles absorviam as implicações da batalha. Embora eles não tenham sido capazes de testemunhar a luta pessoalmente, as informações de Komogakure pintaram um quadro chocante. Orochimaru, emboscado por 3 aldeias, não apenas sobreviveu como deixou um rastro de devastação em seu caminho. O Mangekyo Sharingan, liberação de madeira, liberação de magnetismo. Cada habilidade sozinha era suficiente para mudar o equilíbrio de poder, mas Orochimaru usava todas elas. É possível. Hiruzen finalmente disse, com a voz cansada, obter habilidades como Mangekyo Sharingan, liberação de madeira e liberação magnética. Por meio de pesquisa? Suas palavras pairavam no ar, carregadas de arrependimento. Ao expirar, Hiruzen pareceu envelhecer 10 anos em um instante. Capítulo 246. Os conflitos entre as 5 grandes vilas sempre foram cíclicos. Ou uma atacava primeiro, ou a outra retaliava. Mas a força inesperada de Orochimaru forçou uma aliança temporária entre eles. Konoha, não querendo correr o risco de lutar contra 3 grandes vilas ao mesmo tempo, decidiu sacrificar Orochimaru para se proteger. No entanto, ninguém poderia prever que Orochimaru não apenas sobreviveria à emboscada, como também derrotaria sozinho as forças combinadas de 3 vilas ninjas. Isso era algo que se tornaria uma lenda no mundo ninja. Tsunagakure. Na enfermaria, Chiyo olhou solenemente para Rasa, fortemente enfaixado. Como você se machucou tanto? Os ninjas de Iva, ou como nos traíram e atacaram você? Foi Orochimaru, respondeu Rasa, com a voz tensa enquanto ele segurava o peito, forçando-se a sentar. Como líder interina de Tsunagakure, Chiyo ainda cuidava da maioria dos assuntos da vila. No entanto, Rasa já havia sido escolhido como próximo Kazekage, dada a falta de interesse de Chiyo em política após a morte de seu filho. Isso significava que Rasa representou Tsunagakure na emboscada em Orochimaru. Mas a missão deu terrivelmente errado. Orochimaru? Os olhos de Chiyo se arregalaram em choque. Sim, disse Rasa com um aceno dolorido. Usei meu pó de ouro para me proteger, mas a força da explosão foi avassaladora. Enquanto Rasa contava o que havia acontecido, a expressão de Chiyo ficava mais sombria a cada palavra.
Susanoo? O poder de Orochimaru era muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Por que Konoha entregaria voluntariamente um ninja tão poderoso para as outras vilas? Se as habilidades de Orochimaru fossem tão formidáveis, até mesmo uma coalizão de 3 vilas precisaria pensar 2 vezes antes de desafiá-lo. Isso é preocupante, Tio murmurou, balançando a cabeça enquanto tentava processar a notícia. Felizmente seus ferimentos não são fatais. Se tivessem sido, a vila teria ficado sem um líder. Ela olhou para Rasa, seu tom suavizando. Concentre-se em se recuperar. Eu cuido da vila enquanto isso. Obrigado, disse Rasa, curvando a cabeça levemente. Tio acenou com a mão desdenhosamente. É meu dever. Com a vida de Rasa não mais em perigo, as preocupações imediatas de Tio mudaram. A liderança da vila não era a questão principal. Sempre haveria alguém para assumir o papel. O verdadeiro problema era a potencial vingança de Orochimaru. Normalmente não importa o quão poderoso um shinobi possa ser, ele não poderia sozinho representar uma ameaça para uma vila inteira. Chakra tinha limites, e uma batalha prolongada de atrito poderia eventualmente exaurir até mesmo o ninja mais forte. Mas Orochimaru era diferente. Sua maestria na liberação de madeira lhe deu reservas de chakra absurdas e habilidades de recuperação inigualáveis. Somado ao seu poder bruto, ele não era alguém que pudesse ser derrotado com táticas típicas. A possibilidade de Orochimaru retaliar deixou todos em Sunagakure nervosos. E eles não eram os únicos. Kuma e Iva estavam igualmente ansiosos. Eles já falharam em matar Orochimaru uma vez, mesmo com suas forças combinadas. Agora que ele não estava mais em Konoha, encontrá-lo seria quase impossível. Com a falta de tecnologia avançada no mundo ninja, procurar uma única pessoa era como procurar uma agulha no palheiro. Mesmo que o encontrassem, que bem isso faria? 3 aldeias não conseguiram derrotá-lo trabalhando juntas. Que esperança qualquer uma delas teria sozinha? A única opção deles era esperar, se preparar para o dia em que Orochimaru viesse buscá-los. Na área residencial recém-construída da Vila do Som, Orochimaru estava deitado em uma cama, olhando para o teto. Ao lado dele, Tsunade estava reclinada preguiçosamente, vestindo apenas sua calcinha. Orochimaru inicialmente pediu que ela voltasse para Konoha no dia seguinte, mas ela insistiu em ficar mais tempo. Incapaz de recusar, ele concordou relutantemente. Suas habilidades foram expostas, Tsunade comentou, quebrando o silêncio. Se você os enfrentar novamente, não será tão fácil quanto da última vez. Claro, eu sei disso, Orochimaru respondeu calmamente. Mas quem disse que eu não terei algo novo para mostrar a eles na próxima vez? Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Eu prometo, quando nos encontrarmos novamente, eles pagarão o preço que merecem. Tsunade suspirou. Eu não concordo com você buscando vingança, mas eu entendo. Ainda assim, sobre Konoha. Você está preocupada que eu vá me voltar contra Konoha, não é? Orochimaru disse, interrompendo-a. Ele sabia o que ela queria dizer antes mesmo que as palavras saíssem de sua boca. Bem, afinal foi onde crescemos, Tsunade admitiu calmamente. Orochimaru não tinha nenhum apego persistente a Konoha, mas os sentimentos de Tsunade eram diferentes. Para ela, Konoha não era apenas uma vila, era seu lar. Era o legado do clã Senju, o lugar onde ela foi criada. Seu avô, o primeiro Hokage, o fundou. Seu tio-avô, o segundo Hokage, o protegeu. E seu professor, o terceiro Hokage, agora o liderava. Embora as ações do terceiro Hokage tenham sido profundamente falhas, ela entendeu suas intenções de proteger a vila, não importando o custo. Se Orochimaru tivesse Konoha como alvo, Tsunade sem dúvida ficaria em seu caminho. Vendo o conflito em sua expressão, Orochimaru suspirou e disse, tudo bem, vou pensar sobre isso. Obrigada, Tsunade disse suavemente. Não precisa me agradecer, Orochimaru respondeu. Não entre nós. Tsunade sorriu fracamente. Eu sabia que você diria isso. Com isso, ela se inclinou e montou nele. O que você está fazendo? Orochimaru perguntou, levantando uma sobrancelha. Fazendo o que amo, Tsunade respondeu com um sorriso provocador. Estou cansado demais para me mover. Então fique aí deitado. Eu cuido de tudo, ela disse, com a voz brincalhona. Embora não fosse a primeira vez, Orochimaru não conseguia negar a afeição genuína por trás da ousadia dela. Trair a própria aldeia não era pouca coisa. Para a maioria dos shinobi, tal ato equivalia a uma traição à sua terra natal, um último recurso diante de circunstâncias insuportáveis. Mas para uma aldeia trair um dos seus? Isso era muito mais raro. A situação de Orochimaru foi uma das poucas exceções. Tsunade ficou na Vila do Som por 7 dias antes de finalmente concordar em retornar para Konoha. Acompanhando-a estava Jiraiya, que havia decidido que era hora de deixar as 3 crianças que ele vinha treinando. Aos 11 anos, elas não precisavam mais de supervisão constante. Nem Orochimaru nem Tsunade contaram a Jiraiya sobre a emboscada. Eles sentiram que não havia sentido em desenterrar algo que não podia ser mudado. Quando Jiraiya finalmente retornou a Konoha e soube da deserção de Orochimaru, ele ficou chocado. Seu primeiro instinto foi confrontar o terceiro Hokage, mas em vez disso, ele procurou Tsunade em busca de respostas. Sem esconder nada, Tsunade explicou a história completa. Jiraiya ficou com raiva e desamparo. Ele entendeu a injustiça feita a Orochimaru, mas também entendeu o raciocínio do terceiro Hokage. Como líder de Konoha, o dever do Hokage era com a vila acima de tudo. Sacrificar Orochimaru tinha sido uma maneira de evitar a guerra e salvar inúmeras vidas. No final, Jiraiya chegou à mesma conclusão que Orochimaru e o terceiro Hokage. Ninguém estava totalmente certo. Ninguém estava totalmente errado.
O verdadeiro vilão em tudo isso foi a época em que eles viveram. Tudo bem, Nagato. Beba isso. Vamos ver o que seu Rinnegan realmente pode fazer. Capítulo 247. Embora Orochimaru fosse poderoso, ele não podia invadir uma vila inimiga de forma imprudente. O acampamento base do inimigo estava cheio de passagens secretas, armadilhas escondidas e, mais importante, técnicas de selamento. Embora Orochimaru não temesse nenhum shinobi, selos e barreiras eram uma questão totalmente diferente. No mundo ninja, o poder mais milagroso e perigoso não era ninjutsu, taijutsu ou genjutsu. Também não eram jutsus ou técnicas de invocação proibidos. Eram técnicas de selagem. Os selos eram uma forma de poder que desafiava a lógica convencional. Elas não exigiam muita força para serem usadas e eram, de fato, a maneira mais eficiente para um ninja mais fraco derrotar alguém mais forte. Não importa o quão poderoso um shinobi fosse, se ele fosse pego em um selo, o resultado seria o mesmo. Ele ficaria preso sem poderes. Até mesmo Kaguya Otsutsuki, a suposta progenitora de todo o chakra, havia sido selada. Se alguém como ela não conseguia escapar, então Orochimaru tinha que pisar com cuidado. A vingança para matar alguns ninjas mais fracos não valia o risco. Por essa razão, depois que Jiraiya e Tsunade foram embora, Orochimaru decidiu ficar escondido por um tempo. Seu foco mudou para aumentar sua força e montar um exército antes de fazer seu próximo movimento. Quanto a melhorar seu próprio poder, o caminho a seguir estava claro. Com seu corpo sábio agora lhe concedendo força vital e capacidades físicas excepcionais, seu desenvolvimento físico não precisava de mais melhorias por enquanto. Isso deixou o poder do aluno, o aspecto espiritual de sua força, como a próxima área de crescimento. Orochimaru já havia incorporado os genes de Uchiha Fugaku e Uchiha Obito em seus experimentos. Entretanto, nenhum deles era parente direto de sangue um do outro, ou de Orochimaru. Então a fusão de suas habilidades não foi suficiente para levar seu poder espiritual ao nível de um Mangekyou Sharingan eterno. Essa limitação significava que Orochimaru ainda não conseguia manifestar um Susanoo totalmente realizado. Essa foi uma das principais razões pelas quais, durante sua batalha com os 4 shinobi de nível Kage, ele não usou todo o seu poder. Mas Orochimaru sabia que estava perto, a apenas um fio de cabelo de desbloquear o Susanoo completo. Ele precisava de mais um avanço. Havia muitas maneiras de preencher a lacuna. Obter o chakra de uma besta com cauda, adquirir a casca vazia do 10 caudas, dominar o senjutsu do Monte Myoboku ou da Caverna Rishi, ou até mesmo integrar os genes de outro usuário do Mangekyou Sharingan. Infelizmente, seus experimentos em Konoha foram interrompidos antes que ele pudesse reunir esses recursos. É claro que Orochimaru sabia que aumentar o poder da pupila não precisava ser um processo lento e gradual. Se material genético suficiente fosse obtido, era teoricamente possível que alguém evoluísse de um Sharingan básico de 3 Tomoe para o Rinnegan, como aconteceu com o Sábio dos 6 Caminhos. Mas Orochimaru não era um Uchiha. Ele não era a reencarnação de Indra. Seu caminho para o poder era fundamentalmente diferente do deles. Mesmo com seu talento para a fusão genética, aumentar seu poder pupilar exigia um progresso cuidadoso e metódico. Isso era como criar uma série de soros experimentais, básico, intermediário e avançado. Apressar-se para combiná-los poderia causar rejeição, desestabilização ou fracasso total. Foi por essa razão que Orochimaru ainda não havia forçado Nagato a despertar todo o poder do seu Rinnegan. De volta a Konoha, Orochimaru já havia desenvolvido um soro para estimular as habilidades latentes do Rinnegan. Mas sem a força de um Mangekyou Sharingan eterno, Orochimaru sabia que integrar esse poder prematuramente poderia levar ao fracasso. Não se tratava apenas de genética, mas também de sincronização com o próprio processo de fusão. Agora com Nagato pronto, Orochimaru decidiu que havia chegado a hora de começar. Sim, senhor Orochimaru. Ouvindo as instruções de Orochimaru, Nagato não hesitou. Ele pegou a poção e bebeu de um gole só. Para Nagato, Orochimaru era seu salvador. Duvidar dele estava fora de questão. Minutos depois, Orochimaru fez sinal para que Yahiko e Konan se afastassem com ele. Estrondo. O tubo de ensaio de vidro caiu no chão e quebrou. Ah! Nagato apertou os olhos e soltou um grito gutural enquanto um imenso poder espiritual emanava de seu corpo. A força era tão avassaladora que parecia tangível, irradiando-se em ondas. Nagato. Yahiko entrou em pânico e correu para frente, tentando puxá-lo de volta. Estrondo. Uma poderosa força repulsiva explodiu do corpo de Nagato, fazendo Yahiko voar para trás. Orochimaru não reagiu, mas Konan rapidamente pegou Yahiko antes que ele caísse no chão. O que é esse poder? Yahiko murmurou com os olhos arregalados de choque. Relaxe, Orochimaru disse com um leve sorriso. Ele está bem. Apesar das garantias de Orochimaru, Yahiko e Konan não conseguiram deixar de se preocupar. O Rinnegan de Nagato foi transplantado para ele por Uchiha Madara quando ele era criança. Naquela época, o poder dos olhos havia sido selado, pois o corpo jovem de Nagato não seria capaz de lidar com seu imenso chakra. Agora Orochimaru estava ajudando-o a desbloquear esse poder adormecido. Na linha do tempo original, o Rinnegan de Nagato só despertou completamente após a morte de Yahiko. Mas agora, embora Orochimaru não tivesse certeza de quanto do poder do Rinnegan essa poção poderia desbloquear, já estava claro que as habilidades de Nagato, como Shinra Tensei, estavam começando a emergir. Fascinante, murmurou Orochimaru. Por mais poderoso que o Rinnegan de Nagato fosse, ele nunca conseguiu aproveitar totalmente seu verdadeiro potencial.
Os olhos eram originalmente de Uchiha Madara, e muito de seu poder permaneceu inexplorado mesmo nos últimos estágios da vida de Nagato. Mas isso não importava para Orochimaru. Uma vez que o poder do Rinnegan fosse revelado, ele seria capaz de extraí-lo e replicá-lo para seus próprios propósitos, mesmo que Nagato não conseguisse exercer todo o poder deles. Orochimaru estava confiante de que conseguiria criar um soro de fusão para integrar as habilidades do Rinnegan em si mesmo. Minutos se passaram e a energia caótica em torno de Nagato começou a se acalmar. No campo aberto fora da Vila do Som, Nagato lentamente recuperou a compostura. Vendo isso, Yaiko e Konan olharam para Orochimaru em busca de aprovação. Quando ele deu um pequeno aceno, eles correram para a frente. Nagato, você está bem? Yaiko perguntou ansiosamente. Você está ferido? Konan acrescentou com a voz cheia de preocupação. Nagato balançou a cabeça, embora ainda parecesse um pouco atordoado. Estou bem, mas meu poder. Seu corpo não é forte o suficiente para suportar totalmente o potencial do Rinnegan, Orochimaru disse enquanto se aproximava. No entanto, neste nível você deve estar bem. Como se sente? Poderoso, incrivelmente poderoso, admitiu Nagato ainda tentando processar a mudança. Bom, aprenda a controlar isso lentamente. Se precisar de orientação, venha até mim, disse Orochimaru, virando-se de volta para a vila. Obrigado, senhor Orochimaru. Yaiko e Konan disseram em uníssono. Orochimaru não olhou para trás, apenas levantou a mão em reconhecimento enquanto se afastava. Enquanto isso, em uma câmara subterrânea escura, os olhos de Madara se abriram de repente. Embora ele tivesse dado seu Rinnegan a Nagato há muito tempo, ele ainda mantinha uma conexão com o poder deles. O que foi, Madara? Perguntou Zetsu Branco, notando a mudança repentina em seu comportamento. O Rinnegan. Seu poder despertou. Capítulo 248. As palavras baixas de Madara fizeram Zetsu Branco congelar em choque. O poder do Rinnegan despertou? Madara podia sentir o despertar das habilidades do Rinnegan, e Zetsu Branco não ficou totalmente surpreso. Afinal, o Rinnegan não foi apenas uma criação do próprio Madara, mas também estava conectado à estátua Gedo. A ligação entre o Rinnegan e a estátua Gedo transcendia os limites físicos, sendo capaz de abranger a enorme distância entre a Lua e a Terra. Agora que a estátua Gedo permanecia presa ao corpo de Madara, era natural que ele sentisse a mudança no poder do Rinnegan, mesmo a grandes distâncias. Mas ainda assim, na idade atual de Nagato, o Rinnegan não deveria ter despertado completamente. Zetsu murmurou. Quem sabe? A voz de Madara estava calma enquanto ele fechava os olhos novamente. Não importa. Fique de olho nele. Seu corpo atual não será capaz de lidar com a tensão de tal poder por muito tempo. Entendido. Zetsu Branco assentiu. A Terra do Relâmpago. O país era conhecido por seus picos de montanhas imponentes, constantemente cercados por trovões e relâmpagos. Foi essa atmosfera tempestuosa perpétua que deu à Terra seu nome. Droga. Orochimaru, juro que um dia vou te matar. Na enfermaria de Komogakure, estava ao lado da cama do hospital onde seu pai, o terceiro Raikage, estava ferido. A emboscada contra Orochimaru foi um desastre completo. Orochimaru não só conseguiu escapar de suas forças combinadas, mas também os humilhou no processo. Seu Susanoo até disparou 2 foguetes de chakra neles durante sua retirada. A não reagiu rápido o suficiente, colocando distância entre si e o centro da explosão. E se seu modo de chakra de liberação de relâmpago não tivesse absorvido as consequências, ele e seu pai gravemente ferido poderiam ter morrido. Mas mesmo com suas ações rápidas, o terceiro Raikage ficou gravemente ferido. O ferimento da kunai em suas costas era profundo, cortando até o osso e danificando órgãos internos. Pior ainda, a espada Kusanagi de Orochimaru desferiu um golpe crítico, perfurando perigosamente perto do coração do terceiro Raikage. Irmão, como está o pai? Uma voz rompeu a tensão quando um jovem entrou na sala. O garoto tinha pele escura, cabelos curtos e amarelos, usava óculos escuros pretos e carregava 2 espadas presas às costas. Embora seu comportamento habitual fosse tranquilo e até brincalhão, naquele momento ele estava mortalmente sério. A olhou para ele. Ele está estável por enquanto, mas levará tempo para se recuperar completamente. Orochimaru. Ele é realmente tão forte? O jovem Killer Bee perguntou incrédulo. A expressão de a endureceu. Sim, Bee, ele é. Ele então detalhou os eventos da batalha por Bee, relatando o uso que Orochimaru fez do ninjutsu de espaço-tempo, do Sharingan, da liberação de madeira e até da liberação magnética. Cada habilidade que Orochimaru possuía era problemática por si só, mas juntas, elas o tornavam quase intocável. Bee, irmão adotivo e parceiro de A, ouviu atentamente. Apesar de jovem, Bee já era o Jinchuriki do 8 caudas e um ninja prodigioso. Embora não fossem parentes de sangue, Bee via o terceiro Raikage como uma figura paterna. Ouvir sobre a extensão de seus ferimentos o encheu de raiva e descrença. Tantas pessoas cercaram Orochimaru, e ele ainda conseguiu ferir o pai tão gravemente? Você está falando sério? Bee perguntou, atordoada. O rosto de A escureceu. Isso não é tudo. Ele usou uma kunai para perfurar a armadura de liberação de relâmpagos do pai. O queixo de Bee caiu. Uma kunai? Como isso é possível? A armadura do pai é mais forte do que a maioria dos jutsus defensivos. Ela pode até suportar uma pequena bijudama. A assentiu severamente. Não sei. Do ângulo que vi, também não conseguia entender como ele fez isso. A verdade era que até achava difícil de acreditar.
O modo de chakra de liberação de trovão era famoso por suas propriedades defensivas inigualáveis. Como algo tão básico quanto uma kunai poderia contorná-lo? Mas havia uma razão para isso, o Mangekyou Sharingan certo de Orochimaru. A técnica não era chamativa ou destrutiva como algumas das outras habilidades de espaço-tempo, mas era devastadoramente eficaz. O olho direito de Orochimaru podia rasgar o próprio espaço. Essa habilidade, embora aparentemente passiva, tinha imensa utilidade. Ao contrário de outras técnicas de Mangekyou, como Kamui, que exigiam um acúmulo de poder, a técnica de rasgar o espaço de Orochimaru funcionava instantaneamente e permitia que ele contornasse barreiras de energia e defesas de chakra. Não importava quão forte fosse a armadura ou barreira, seu olho criaria uma fenda no fluxo de chakra, abrindo uma brecha que poderia ser explorada. A armadura de liberação de relâmpagos, apesar de sua força incrível, não foi exceção. A técnica funcionava em um alcance de 5 metros e só podia afetar construções baseadas em chakra, como barreiras ou escudos de energia. Embora não tivesse poder ofensivo por si só, sua utilidade em romper defesas era inigualável. Orochimaru usou essa habilidade várias vezes durante a emboscada, destruindo a energia da liberação de poeira, rasgando a armadura da liberação de relâmpago e invocando kunai de seu espaço separado durante sua batalha com Onoki. A habilidade de invocar kunai de uma dimensão de bolso era especialmente vantajosa. Combinada com a técnica do deus do trovão voador, ela permitia que Orochimaru se teletransportasse instantaneamente sem se preocupar em colocar ou recuperar kunai no campo de batalha. Esse uso duplo de teletransporte e rasgo espacial tornou Orochimaru quase intocável durante a luta. Mesmo alguém tão experiente quanto Onoki, com sua consciência do campo de batalha e habilidade de sentir flutuações espaciais, mal conseguiu evitar ser morto por essa combinação. A única limitação da técnica de Orochimaru era seu alcance. Ele só podia invocar kunai ou manipular o espaço dentro de um raio de 30 metros. Além disso, seu Mangekyou Sharingan não tinha o poder de acessar sua dimensão separada. De volta à Vila do Som, Orochimaru olhou para um tubo de ensaio em sua mão, cujo conteúdo girava levemente sob a luz. Agitando o líquido suavemente, ele murmurou: "Próximo, clones aprimorados e Edo Tensei." Capítulo 249. A força de um ninja ressuscitado através do Edo Tensei depende em grande parte da qualidade dos sacrifícios utilizados. Por isso, Orochimaru decidiu melhorar seus sacrifícios. Usar clones como sacrifícios pode parecer um desperdício, especialmente considerando que suas instalações atuais só conseguiam produzir cerca de 100 clones a cada 6 meses. Mas não havia muitos indivíduos fortes que precisassem de clones como sacrifícios, então Orochimaru não se importava em usá-los com moderação para esse propósito. O processo para melhorar clones era direto. Ele criaria uma solução de injeção usando células do primeiro Hokage e então infundiria os clones com ela por meio de instrumentos especializados. Isso lhe permitiu fortalecer um lote de clones em um único dia, rápido, eficiente e eficaz. Depois de fortalecer os clones, Orochimaru implantou neles novas memórias e substituiu os sacrifícios anteriores e mais fracos do Edo Tensei. Grande parte do seu tempo na Vila do Som foi gasto refinando esse processo. Senhor Orochimaru Nagato, realmente vai ficar bem? No escritório de Orochimaru, Yaiko perguntou hesitante, sua expressão cheia de preocupação. Ao lado dele estava Konan, com seu cabelo roxo adornado com sua flor de origami característica. O aumento repentino de poder de Nagato deixou ambos inquietos. Parecia quase irreal, sua força havia crescido tão rápido que eles temiam que seu corpo não fosse capaz de suportar. Na época, Orochimaru estava discutindo o futuro da Vila do Som com Shana, uma de suas assistentes. Ao ouvir a pergunta de Yaiko, Orochimaru se virou e sorriu levemente. Não se preocupe, ele disse tranquilizadoramente. Contanto que ele não experimente nenhum estímulo mental extremo, ele ficará bem. Tanto o Sharingan quanto o Rinnegan exigiam um corpo robusto para exercer plenamente seus poderes. Mas o Rinnegan, estando em um nível totalmente diferente, exigia um físico ainda mais forte. Felizmente Nagato era um Uzumaki, um clã conhecido por sua vitalidade e resistência excepcionais. E como o poder atualmente desperto nele ainda não estava em seu potencial máximo, Orochimaru não viu motivo para preocupação. Eu entendo, Yaiko assentiu pensativamente, embora o desconforto em seus olhos permanecesse. Tanto ele quanto Konan sabiam que Orochimaru estava conduzindo pesquisas sobre os olhos de Nagato. Mas eles não se importaram. Nagato não sofreu nenhum dano com os experimentos de Orochimaru e como parte da Vila do Som, eles sentiram que era sua responsabilidade contribuir da maneira que pudessem. Tem mais alguma coisa que você queira? Orochimaru perguntou. Não, nada mais. Então você pode ir, disse Orochimaru com um leve sorriso. Sim, senhor. Há mais uma coisa, Orochimaru acrescentou quando Yaiko estava prestes a sair. Quando ajudar Nagato a se acostumar com seus poderes, leve-o para fora da vila. Use a área aberta que visitamos antes. É mais seguro. Sim. Yaiko respondeu com firmeza antes de sair. Quando a porta se fechou, Orochimaru se virou para Shana. Como eles estão ultimamente? Ele perguntou. Lord Jiraiya esteve aqui não muito tempo atrás, Shana respondeu. Eles pareciam felizes, eu acho. Bom, Orochimaru disse com um aceno de cabeça. Shana, vou deixar a vila em suas mãos por enquanto. Você está indo embora de novo, meu senhor? Sim. Durante esse período, Orochimaru se concentrou em melhorar seus clones. Embora eles ainda não pudessem utilizar totalmente a poderosa liberação de madeira do primeiro Hokage,
As células infundidas lhes deram habilidades físicas aprimoradas e melhor compatibilidade com o Edo Tensei. No futuro, cada clone produzido seria esta versão atualizada. Agora que a Vila do Som estava operando sem número problemas, Orochimaru decidiu que era a hora de levar essa tecnologia para sua outra base, o orfanato. Meio mês depois, o orfanato. Quando Orochimaru chegou ao orfanato, Nono o cumprimentou calorosamente. Apesar das notícias da deserção de Orochimaru de Konoha, Nono não pareceu se importar. Ela ainda o tratava como um aliado valioso. Orochimaru, como sempre, permaneceu indiferente à sua hospitalidade. Durante sua inspeção na base experimental do orfanato, no entanto, Orochimaru notou um problema gritante. O ritmo de construção do seu exército era muito lento. Entre as duas bases, a Vila do Som e o orfanato, suas instalações conseguiam produzir apenas 300 clones aprimorados a cada 6 meses. Isso se traduzia em cerca de 600 clones por ano, ou aproximadamente 6.000 em uma década. A base do orfanato, sendo mais nova, tinha menos recursos e pessoal. Ela havia produzido apenas cerca de 1.000 clones até então, elevando seu exército total para pouco mais de 3.000. Isso estava muito longe da mão de obra de uma grande vila ninja. Se Orochimaru quisesse rivalizar com as grandes nações, ele teria que aumentar a produção significativamente. Mas o mundo ninja estava sofrendo com a escassez de talentos. Encontrar pessoas capazes de ajudar em sua pesquisa ou contribuir para seus objetivos estava se tornando cada vez mais difícil. Por enquanto, Orochimaru percebeu que ainda teria que confiar muito em si mesmo. Maio, Konoha ano 40. Orochimaru decidiu começar a pesquisar modificações humanas. Ao contrário da clonagem, que dependia de células existentes para cultivo, a modificação humana envolvia a criação de formas de vida inteiramente novas por meio da engenharia genética. De certa forma, era uma solução mais prática do que ter um filho com Tsunade. Quando Orochimaru estava em Konoha, ele sabia que sua situação precária tornava a paternidade impossível. Ele até inventou desculpas para apaziguar Tsunade sobre o assunto, e ela aceitou seu raciocínio com relutância. Agora, com as circunstâncias atuais, ter filhos estava ainda mais fora de questão. Ele não arriscaria deixar Tsunade em Konoha com uma barriga de grávida, nem queria que seu filho nascesse lá. Em vez disso, a modificação humana lhe daria uma espécie de filhos soldados criados artificialmente com crescimento acelerado e habilidades aprimoradas. Se os clones fossem soldados de infantaria produzidos em massa, então os humanos modificados seriam os generais cuidadosamente criados por Orochimaru. Como Orochimaru já havia estabelecido as bases para a modificação humana em Konoha, o processo não demorou tanto quanto quando ele começou sua pesquisa de clonagem. Konoha ano 41. As tentativas iniciais de modificação humana terminaram em fracasso. Orochimaru tentou criar humanos modificados da mesma forma que cultivava clones, mas a vitalidade aumentada em seus corpos fez com que se desenvolvessem muito rápido, resultando em morte durante o processo de crescimento. Foi somente após repetidas experimentações que Orochimaru finalmente identificou os parâmetros de crescimento corretos. Konoha ano 42. Orochimaru cultivou com sucesso sua primeira geração de humanos modificados. Essas não eram criações de retalhos de órgãos emendados e partes de corpos transplantadas como as usadas por outros cientistas. Em vez disso, cada órgão nos humanos modificados que Orochimaru cultivou foi cuidadosamente projetado para a perfeição. Esse método produziu seres muito superiores aos seus equivalentes montados aleatoriamente. Konoha ano 43, o orfanato. Às 9 horas da noite, depois que as luzes do orfanato se apagaram, Orochimaru apareceu silenciosamente no jardim da frente. Senhor Orochimaru. Nono cumprimentou com uma reverência respeitosa. Ela ainda parecia uma diretora gentil, com seus óculos e comportamento sereno complementando a imagem. Você se saiu bem, Nono, disse Orochimaru com um leve sorriso. Isso não é nada, meu senhor. É meu dever, Nono respondeu com uma risada estranha. Na verdade, seu papel tinha sido simples, inspeções ocasionais da base experimental. O trabalho estava longe de ser desgastante. Orochimaru enfiou a mão no casaco e tirou 4 pequenos frascos cheios de um líquido claro. Pegue isso, ele disse, entregando-o a ela. O que são? Nono perguntou, olhando confuso para os frascos. O mundo lá fora está se tornando cada vez mais perigoso, explicou Orochimaru. Isso ajudará você a proteger melhor o orfanato. Proteger? O orfanato? Nono ecoou, ainda tentando processar suas palavras. Orochimaru deu a ela uma breve explicação de como usar os frascos e seus efeitos antes de se virar para sair. Enquanto ele desaparecia na escuridão, Nono olhou para os frascos em suas mãos, ainda atordoada. Liberação magnética, ela murmurou, lembrando-se das palavras de despedida de Orochimaru. Ele disse que essas poções podem conceder liberação magnética. Capítulo 250. Nono passou a maior parte de sua vida como espiã. Quando ela finalmente retornou e pediu a Danzo para deixá-la renunciar, ela abriu o orfanato e se distanciou de sua vida anterior. Naturalmente, isso significava que ela estava completamente alheia aos eventos recentes em Konoha, muito menos à batalha na Terra do Gelo. Portanto, quando ela ouviu Orochimaru afirmar que usar a poção que ele forneceu lhe permitiria ganhar habilidades de liberação magnética, sua reação inicial foi de total descrença. Quando ela se recuperou do choque, Orochimaru já havia desaparecido. Naquela noite, enquanto olhava para o bisturi flutuando à sua frente, ela ficou completamente perplexa. Isso é realmente liberação magnética?
Não havia dúvida sobre isso. As poções que Orochimaru deu a ela incluíam 3 soros de aprimoramento, básico, intermediário e avançado, junto com um líquido de fusão genética que combinava 5 naturezas de chakra elemental e concedia a Kekkei Genkai de liberação magnética. Com essas 4 poções, Nono poderia adquirir um corpo poderoso, domínio sobre todos os 5 elementos do chakra e uma Kekkei Genkai em um curto período de tempo. Com um potencial tão imenso, um pouco de prática poderia elevar sua força para aproximadamente o nível de Kage. Falando do nível Kage, vale ressaltar que é apenas um conceito. Ter um Kekkei Genkai não garante força de nível Kage. Sem talento de combate suficiente, mesmo alguém que possuísse Sharingan e liberação de madeira ainda poderia acabar sendo inútil em uma luta real. Embora tais indivíduos sejam raros, eles existem. Felizmente, Nono não era uma delas. Seu talento excepcional foi o que lhe permitiu se tornar uma espiã de alto escalão em primeiro lugar. Orochimaru, no entanto, não conseguiu expor a existência do líquido de fusão genética durante seu tempo em Konoha. Dado seu relacionamento com o terceiro Hokage na época, se o Hokage tivesse descoberto, Orochimaru teria sido capaz de recusar se lhe pedissem para entregá-lo? Não querendo abrir mão de algo tão crítico, Orochimaru decidiu mantê-lo escondido. Mas agora, como um ninja desonesto, um homem livre, ele não respondia mais a ninguém. Ele podia decidir por si mesmo quem receberia suas criações. Ninguém mais podia contê-lo, nem ninguém tinha o direito de fazê-lo. Ele poderia compartilhar sua pesquisa sobre Kekkei Genkai com quem quisesse. Tanto Shana quanto Nono trabalhavam sob ele. Para minimizar riscos, Orochimaru decidiu ajudá-los a melhorar sua força. No entanto, Shana, apesar de ser do clã Uzumaki, não era uma ninja, e Orochimaru não teve tempo para treiná-la no uso dessas habilidades. Então ele não lhe concedeu nenhum aprimoramento. Nono, por outro lado, era diferente. Como uma ninja médica habilidosa, ela podia fazer uso total de qualquer habilidade que Orochimaru lhe concedesse. Claro, Orochimaru não era ingênuo. Confiar em alguém completamente era sempre arriscado, e conceder a alguém muito poder era uma aposta que ele não estava disposto a correr. Assim, ele tinha um limite. Um aprimoramento avançado, maestria de 5 naturezas de chakra e uma única Kekkei Genkai eram o suficiente. Após deixar o orfanato, Orochimaru retornou ao seu laboratório para fazer as malas. Ele estava se preparando para se mudar e estabelecer um novo laboratório em outro lugar. Pai, você voltou. Quando Orochimaru entrou, um garoto que parecia ter uns 10 anos correu até ele ansiosamente. Orochimaru preguiçosamente deu ao menino o nome de Mi, que significa cobra. A criança tinha uma semelhança impressionante com Orochimaru quando jovem, pele pálida, pupilas douradas e feições delicadas. A única diferença era seu cabelo curto e grisalho. Mas o que mais se destacou não foi sua aparência. Apesar de ter apenas 1 ano de idade na realidade, ele parecia ter 10. Além disso, suas memórias e genes foram meticulosamente projetados por Orochimaru. Ele não apenas possuía pensamento independente, mas também tinha amplo conhecimento e destreza em combate muito superior a um clone. Em sua mente Me acreditava que ele não era uma criação artificial, mas o filho biológico de Orochimaru e Tsunade. Ele se lembrava de uma infância feliz e de receber o legado completo de seus pais. Orochimaru havia se esforçado mais para criá-lo do que qualquer clone. Elaborar uma memória crível e detalhada sozinho levou meio ano. Ouvindo as palavras de Mi, Orochimaru afagou sua cabeça afetuosamente. Arrume suas coisas. Vamos embora cedo amanhã. Sim, pai. Observando o garoto sair correndo para pegar seus pertences, Orochimaru achou toda a situação divertida. Um filho, hein? E ser chamado de pai, que peculiar. A noite passou sem incidentes e na manhã seguinte, Orochimaru deixou o orfanato com Mi e um grupo de 20 clones. Seu plano era estabelecer um novo laboratório na região sudeste da Terra do Fogo. Orochimaru estava silenciosamente construindo um exército usando tecnologia de clonagem. Enquanto isso, as principais vilas ninjas continuaram envolvidas na luta por recursos, aparentemente alheias aos movimentos de Orochimaru. A Terceira Guerra Mundial Ninja foi desencadeada quando Sasori da Areia Vermelha matou o terceiro Kazekage, levando Tsunagakure a declarar guerra a Konoha em nome da vingança. Desta vez, porém, as coisas foram diferentes. A guerra eclodiu porque Komogakure declarou guerra a Konoha, alegando que eles buscavam vingar o terceiro Raikage. Eles suspeitavam que a expulsão de Orochimaru por Konoha tinha sido um estratagema, acreditando que sua deserção era um disfarce para transferi-lo secretamente para operações clandestinas. Afinal, quem levaria alguém tão habilidoso e inteligente como Orochimaru para a morte? Para Komogakure, as ações de Konoha não faziam sentido, a menos que fossem parte de uma farsa maior. Mas, na verdade, Konoha era totalmente inocente no assunto. Até mesmo Hiruzen e Danzo não sabiam da extensão total das capacidades de Orochimaru. O que ele havia revelado à vila era apenas a ponta do iceberg. Konoha ficou furiosa com as acusações infundadas de Komogakure. Tendo sido forçada a dissolver uma aliança e entregar recursos valiosos, a paciência de Konoha estava se esgotando. O terceiro Hokage, já sob pressão por questões internas, finalmente enlouqueceu. Se você quer guerra, então guerra é isso.
Você acha que temos medo de você? Assim, nos primeiros dias do 44º ano de Konoha, a Terceira Guerra Mundial Ninja começou oficialmente. As forças de Komogakure lançaram ataques a Konoha, enquanto Konoha mobilizou suas próprias tropas em resposta. No entanto, nenhum dos lados previu o que os esperava. Enquanto seus exércitos se enfrentavam nos territórios neutros entre as duas nações, eles encontraram uma força desconhecida. Este grupo misterioso usava capas e máscaras pretas. Eles não eram apenas formidáveis, mas também numerosos. Tanto Kumo quanto Konoha ficaram atordoados. Ninjas de nações estrangeiras que entraram na Terra do Som sem autorização, deixem nosso território imediatamente. A voz fria e sem emoção causou arrepios em todos eles. Quando o aviso terminou, dezenas de figuras mascaradas usando protetores de testa da Vila do Som levantaram suas kunai em uníssono. Os ninjas de Como seguraram suas espadas com força, observando o grupo imponente com cautela. Ei, esse é um conflito entre grandes potências. O que vocês, seus pequenos, estão fazendo aqui? Fiquem fora disso. O ninja de Como retrucou arrogantemente. Primeiro aviso emitido, respondeu o líder clone sem um pingo de emoção. O quê? O ninja de Como congelou e então explodiu em raiva. Você é surdo. Se você não recuar, nós destruiremos sua pequena vila ninja aqui e agora. Segundo aviso emitido. Bastardo, você está pedindo a morte. O ninja de Como rugiu, avançando com sua lâmina desembainhada. O alvo é hostil. Inimigo confirmado. Mate sem piedade. O alvo é hostil. Inimigo confirmado. Mate sem piedade.